O meio-humano, pai das serpentes, o deus cobra das tribos da planície central. A força principal por detrás do mito de Quetzalcoatl e Kukulkan. Ele é um estranho demônio antropomórfico. H.P. Lovecraft e Zélia Bishop, A Maldição de Ig. A serpente é uma das representações mais antigas do mal e da perversidade. Os répteis peçonhentos sempre foram vistos com um misto de fascínio e de medo primitivo pelas civilizações mais antigas. Tanto é que algumas religiões ancestrais veneravam as serpentes como criaturas místicas e, muitas vezes, as bestas favoritas de deuses e demônios eram essas criaturas. No universo do Cthulhu Mitos, isso não é diferente. A serpente tem uma enorme importância, não apenas pela raça de homem-serpente que um dia governou a terra de Valúzia e combateu o rei Kul e Conan. Há vários outros seres escamosos entre os antigos, criaturas que sugerem uma herança reptiliana, como os Ligor, Bokrug e os servos dos deuses exteriores, para citar alguns. No entanto, nenhuma criatura ou entidade do mitos é tão intimamente ligada aos ofídeos quanto Ig, o pai das serpentes. Bem-vindo ao Explorando os Segredos e Mistérios. Hoje iremos conhecer um pouco mais sobre esse grande antigo. Então, clique no sininho, deixe seu like e acompanhe o canal para mais Cthulhu Mitos. A sua ação é muito importante para nós. Ig, o pai das serpentes, é uma divindade criada por H.P. Lovecraft e faz parte dos mitos de Cthulhu. Sua primeira aparição se deu no conto A Maldição de Ig, que foi concebido por Zélia Bishop e que foi quase que completamente reescrito por Lovecraft. O Grande Antigo é conhecido em várias partes do nosso planeta, visto como um deus extremamente enigmático, uma deidade sábia e benigna, ou, por vezes, como um ser perverso que exerce influência sobre todas as cobras e as usa para espalhar a morte, o caos e a sua vingança implacável. O culto de Ig teria surgido originalmente em Canaan, no coração de uma mítica sociedade de pré-humanos, seres que conquistaram tanto a ciência quanto a magia e que construíram um vasto império nas profundezas da Terra, onde hoje se localiza o deserto de Oklahoma, nos Estados Unidos. Esses misteriosos homens veneravam Ig como sua entidade principal. Construíram em sua honra templos adornados com peles de cobras e altares nos quais realizavam sacrifícios. O culto se espalhou entre as civilizações antediluvianas de Mu e Valúzia, na forma de seitas e adoradores de serpentes. Em Mu, o culto foi proibido, considerado blasfemo e perigoso pela casta dos sacerdotes. Os cultistas, então, foram banidos e seus templos destruídos. No antigo reino de Valúzia, eles encontraram uma maior aceitação, tornando-se um culto popular entre nobres e aristocratas de alta estirpe. Secretamente, os altos sacerdotes de Ig eram membros do povo serpente e conspiravam para dominar a Valúzia. Quando a conspiração foi revelada, o povo de Valúzia se uniu para expulsar o culto e assim expor os líderes como monstros não humanos. A rebelião terminou com um grande derramamento de sangue e com a seita sendo proscrita.
Séculos mais tarde, já quando a Valúzia havia se consolidado como uma das nações mais poderosas de seu tempo, o culto ressurgiu, mais uma vez, tentando ganhar influência entre as castas elevadas. Na ocasião, o mítico rei bárbaro Kul de Atlântida enfrentou os cultistas e os derrotou de uma vez por todas. Cataclismas e desastres naturais acabaram destruindo esse império, mas o culto de Ig continuou existindo, entranhando-se nas sociedades dos chamados reinos iborianos. Na orgulhosa nação da Estígia, Ig voltou a ser venerado com o nome de Set, e entre seus seguidores encontravam-se vários feiticeiros, como o legendário Tot Amon, que era um dos seus favoritos. Mas a era iboriana também passaria por calamidades que decretariam o seu fim e consequente esquecimento. Ig e seu culto mais uma vez sobreviveram a essa provação, rastejando para a escuridão como uma víbora. O culto retornou na América do Norte e uma vez mais buscou por ali seguidores. Seus cultistas se fixaram no México, onde provavelmente inspiraram os mitos dos deuses Quetzalcoatl e Kukulka. Algumas tribos de nativos americanos nas grandes planícies também absorveram o culto que foi carregado para o sul, fixando-se aqui mesmo, na região amazônica. Alguns teóricos acreditam que os cultistas de Ig estão entre os mais numerosos na atualidade, perdendo apenas em número para os seguidores de Cthulhu e Shub-Niggura, rivalizando com muitas seitas que seguem os avatares de Nyarlathotep e Hastur. Diferente dos outros grandes antigos, Ig por muitas vezes demonstra um grau de surpreendente benevolência para com a humanidade. Quando chega o outono, tribos de nativos americanos promovem festividades com danças e outras cerimônias criadas para apaziguar a ira do pai das serpentes e assim garantir os seus favores. Em troca, Ig garantia o crescimento do milho e promovia as chuvas necessárias para as ricas colheitas. Por outro lado, quando em desgosto, o deus enviava suas serpentes para invadir as plantações e envenenar o solo. Durante essas celebrações diabólicas, as crias de Ig, imensas serpentes marcadas com uma lua crescente prateada em sua testa, são invocados para representar o deus. Elas abençoam os ritos com sua presença aterrorizante. As crias também protegem os templos, consagram os rituais e produzem o veneno usado em vários rituais de passagem. Os cultistas consideram essas serpentes como criaturas sagradas e é proibido a qualquer devoto erguer a mão contra elas. Por vezes, tais seres agem de modo traiçoeiro e investem contra seus seguidores, sobretudo quando os sacrifícios são insuficientes ou quando detectam alguma dúvida no coração dos homens. As crias de Ig possuem um veneno letal e o seu bote, com a rapidez de um raio, mata em poucos segundos. A vítima, então, é devorada por inteiro e a serpente retorna para a escuridão a fim de digerir o ímpio. Muitos feiticeiros servem ao pai da serpente, recebendo em troca poder e magia, que são ensinados diretamente pelo grande antigo. Não é por acaso que ele é tido por algumas tradições místicas como um patrono da magia, em especial para aqueles feitiços que lidam com pragas e maldições. Muito temida é a pérfida maldição de Ig, um ritual maligno reservado para aqueles que ousaram desafiar o deus serpente. Através desse malefício, o feiticeiro implora ao pai das serpentes por vingança e executa um complexo ritual. Se atendido, a maldição se completa e nos meses seguintes, uma horrenda transformação tem início, atingindo a vítima da maldição. Com efeito, gradualmente a pele se torna escamosa e fria, seus cabelos caem, seus olhos se tornam vítreos e a língua se divide, até ele adquirir a aparência repulsiva de um réptil. A maldição prossegue, alterando seu corpo, e dentro de um espaço de alguns anos,
os membros começam a atrofiar até que as pernas e braços fiquem curtos e frágeis, forçando o indivíduo a rastejar pelo chão. Apesar das dramáticas mudanças, a mente preserva sua consciência, prisioneira num corpo abominável, meio homem e meio serpente. Rituais envolvendo o nome de Ig têm lugar sempre à noite, em recessos profundos, quando a lua se esconde no céu. Nas cavernas, que servem como templos de rocha obsidiana, os cultistas promovem celebrações blasfemas e orgias profanas. Deitam-se em tapetes vivos compostos de sinuosas serpentes, ingerem misturas tóxicas para obter visões e falam a língua secreta e sibilante dos répteis. Dentre os livros proibidos com conhecimento antigo que se referem a Ig, existem as raríssimas escrituras de Sastat, que relatam sua história, ainda que os textos pareçam ser mera fábula. Segundo o texto, escrito com os caracteres sinuosos do alfabeto Aklo, Ig teria nascido em um mundo obscuro, chamado Zandanua, onde seu irmão reptiliano Rokon ainda habita. A chegada de Ig na Terra aconteceu milhares de anos atrás, e ele teria sido a motivação da evolução dos répteis e de seu desenvolvimento como animais terrestres. O livro afirma que Ig vive na cova de Engot, no interior das cavernas de Yot, um dos recessos subterrâneos da terra dos Kainan. Ele é compelido a hibernar até o dia em que as estrelas estejam alinhadas no firmamento. Mesmo assim, Ig desperta de tempos em tempos por curtos períodos, quando invocado pelos seus cultistas ou em datas específicas. O célebre Necronomicon afirma que Ig e Nyarlathotep são ferrenhos rivais, que tendem a se combater através de seus agentes mortais. No Oriente Médio, essa rivalidade causou disputas sanguinárias. O mesmo aconteceu séculos mais tarde no México e no Peru, com seguidores de ambas as divindades lutando uma disputa direta. Ig é descrito como uma abominação aterrorizante, uma entidade que assume a forma de um imenso homem com medonhas características ofídicas. Medindo mais de 2,5 metros de altura, seu corpo lustroso e compacto é coberto por escamas verde acinzentadas, que descem pelo tórax e espalham-se pelos membros. Por vezes, Ig veste um traje ritualístico, tecido com pele humana, enquanto carrega em suas mãos um cetro de obsidiana esculpido com a face de uma grande serpente. Em ocasiões formais, sobre sua cabeça desponta um adorno de jade, representando uma medonha víbora em espiral. Essa mítica peça, chamada a Coroa da Serpente, é reconhecida como um artefato de grande poder que concentra vasta energia mística. O Pai das Serpentes se move com graça e desenvoltura. Contudo, na maioria das vezes, ele simplesmente desliza sobre um tapete de serpentes vivas, evitando assim tocar o chão com seus pés. As serpentes que o acompanham o defendem e atendem todas as suas necessidades, como se fossem uma extensão de seu corpo. É provável que Ig tenha diversos avatares, sempre obedecendo o princípio de serem entidades com características serpentinas. Um desses supostos avatares teria um longo corpo reptiliano, com o abdômen superior e a cabeça de uma mulher, com longos cabelos verdes que pendem como serpentes vivas. Alguns teóricos cogitam que esse avatar tenha dado origem ao mito da Medusa. Outro avatar conjecturado envolve a forma de um imenso dragão, como os das lendas orientais. Uma fera reptiliana sinuosa com muitos metros de comprimento. Na América do Sul, o boitatá, a temida serpente gigante, presente no folclore das tribos Tupi-Guarani, também é um de seus avatares.
e é provável que a lendária entidade nórdica, conhecida como a Serpente de Midgard, talvez esteja, de alguma forma, associada a Ygg e a sua mitologia. Reverenciado, aplacado e igualmente temido, Ygg é um dos poucos grandes antigos que possui uma estreita relação com a humanidade. Seja para obter sacrifício ou adoração, Ygg sempre esteve intimamente associado com a espécie humana e é provável que irá preservar esse vínculo até o fim dos tempos. Através da história humana, Ygg seguiu ganhando e perdendo influência sobre vários povos e civilizações, sem, no entanto, jamais desaparecer por completo. E é provável que ele jamais o faça. Os cultistas acreditam que, assim como a serpente troca de pele, eles também passam por mudanças e transformações. Obrigado mais uma vez por acessar o canal do Explorando Segredos e Mistérios. Deixe seu like e comentários para mais Fundação SCP, Cthulhu Mitos e muito mais.